E aí, meus queridos e minhas queridas, beleza? Agora que nós já falamos um pouco sobre trabalho, já falamos um pouco sobre responsabilidades, já mostrei para vocês um pouquinho sobre como fazer a planilha, né, algumas funções, etc. Agora vamos voltar ao nosso foco, né? Que o foco é, primeiro de tudo, fazermos o levantamento sobre se vale a pena nós criarmos esse negócio ou não, que nada mais é que uma mesinha ao qual nós vamos vender algumas coisinhas, tipo, por exemplo, cachorro-quente, tá? Mas não só cachorro-quente. Vamos pensar em alguma coisa como, por exemplo, bolos, né, e afins. Vamos começar pelo bem simples, né? Então eu vou puxar aqui para cima, né? Vamos ver um cantinho aqui, pronto. Então, o que nós vamos vender, né? O que nós vamos vender? O que pelo menos passa na minha cabeça do que eu posso vender ali ou não? Então vamos considerar que nós já temos alguns determinados materiais. Então eu já tenho, por exemplo, um paninho de mesa já decente, né, que é para poder dar uma aparência legal, né? Eu já tenho um avental, talvez eu precise de uma touca, né? Então vamos lá, quais são os aparatos que eu preciso talvez comprar, né? Então, aparatos. Quando eu digo aparatos, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo coisas que eu vou necessitar comprar ainda, tipo equipamento, né? Alguma panela a mais, alguma coisa que eu ainda não tenha, né? Então, e aqui eu estou falando em cima do quê? Em cima de coisas que eu estou inventando, tá? Então, pegue você aquilo que você realmente precisa, né? E use o que eu estou falando aqui só como exemplo. Então, por exemplo, eu talvez precise de uma touca, né? Ou algumas toucas, por causa dessa minha cabeleira enorme, né? Esse meu cabeção, eu preciso de uma touca grande, né? Então, eu vou precisar, por exemplo, de uma touca. E copos descartáveis, né? Pois afinal de contas eu vou servir café. Então, eu estou falando, por exemplo, de copos. Então eu vou precisar de copos. O que mais que eu vou precisar também? Eu vou precisar de uma garrafa térmica, né? Não uma garrafa térmica pequena, pode ser até uma garrafa térmica pequena. É assim, quando a gente está tratando de alguma coisa ao qual nós vamos vender e afins, né? Principalmente quando a gente está tratando de algo que seja ingerível, né? Que a pessoa vá comer, temos as necessidades da higienização, né, e dos aparatos e os aparelhos aos quais nós vamos usar para poder vender aquilo. Então, uma garrafa térmica, né, é necessária se você for para vender café, talvez uma outra garrafa, caso você queira fazer leite também, para você vender café com leite, seja lá o que for, tá? Mas vamos considerar aqui que vou precisar de 2 garrafas térmicas. Vou escrever com letra de mão, tá? Vou precisar de 2 garrafas térmicas. Por enquanto estou só escrevendo aqui. Então, vamos lá. Ó, eu vou precisar de touca, vou precisar de copos, né, copinhos descartáveis. Às vezes você tem daqueles copinhos que são só o copinho plástico mesmo, e você tem aqueles outros copinhos que eles são de isopor. Né? Esses copinhos de isopor são melhores para você poder pegar algo quente. Então, uma touca, um copo, né, 2 garrafas térmicas, uma para café, outra para leite. Né? Garrafa térmica com leite é bem embaçado, né, principalmente se for daquelas de apertar, né, porque o leite entra, fica uma bosta para poder limpar aquilo ali. Então, uma garrafinha térmica daquelas de tampinha mesmo é bem melhor. Tá? Então, temos isso. Né? Então vamos ver uma outra coisa que eu acho que de aparato pelo menos. Ah, sim, guardanapos, né? Vai ser necessário. Guardanapos. Nossa senhora, escrevi tudo feio. Guardanapos. Poderia já estar escrevendo no Excel, mas aqui é só para a gente ter, só para ter as ideias mesmo, né? Pelo menos por enquanto vamos colocar isso, né? Então vou precisar de uma touca, os copos descartáveis, né? As garrafas térmicas e alguns guardanapos, né? Se você for para fazer, se você puder, não compre daqueles guardanapos que são só o plástico, porque aí a pessoa vai ficar precisando puxar 15, 20 para poder proteger a mão ou algo do tipo. Pega um guardanapo um pouco mais decente, né? Mesmo que ele seja um pouco mais caro. Então, por exemplo, quais são os produtos que eu vou vender? Então, pelo menos por enquanto,
eu vou fazer, como eu não vou ter nenhum aparelho no lugar, eu não vou ter uma chapa nem nada do tipo, então eu já vou ter que levar algo pronto. Então, por exemplo, um cachorro quente dá para eu montar lá, né? Então, um cachorro quente. Ou nem montar no lugar, pode ser que eu simplesmente leve, a minha casa fique do lado. Vamos colocar ainda que a parte de locomoção ainda não é o problema, tá bom? Então vou vender também daqueles bolos prontos. Então o café com leite eu vou precisar também vender, né? Café e leite. Café e leite também eu vou vender. Vamos ver o que mais. Ah, chocolate também é legal. Você vender um achocolatado. Tá? Então você vender um achocolatado também é bem legal. Tomar um chocolatinho de manhã é bom. Então, vamos ver isso daqui. Pelo menos por enquanto eu acho que já tá bom. Né? Então a gente está falando de cachorro quente, estamos falando de um bolo pronto. Né? Então é daqueles bolos que nós vamos comprar mesmo em determinados lugares para podermos vender. Aqueles bolos sem muita frescura, sabe? Tipo só o bolo, sei lá, um bolo formigueiro, um bolo de milho, sabe? Um bolo de fubá, essas coisinhas bem simples assim. Quanto menos trabalho a gente tiver para poder fazer isso, melhor. Tá? Então, e o café com leite e o achocolatado. Tá bom? Então não vamos precisar de 2 garrafas térmicas, vamos precisar de 3 garrafas térmicas. Vamos trabalhar só no período da manhã. Tá? Então vou precisar de touca, copos, garrafas térmicas e guardanapos. Tá? E eu vou precisar de talvez nem tanto pote. Né? A gente pensa no pote para poder levar o pão depois, tá bom? Ou a gente já leva pronto, pelo menos por enquanto. Então esses são os produtos que nós vamos vender, pelo menos por enquanto. Tá? Então assim, e fora as outras tranqueirinhas que vamos colocar também, como por exemplo pão, salsicha, molho, né, batata e afins. Então nós temos aqui o que nós vamos vender. Então como é que nós vamos fazer esse tipo de orçamento? Eu pelo menos aconselho, se for para fazer um orçamento, você fazer de pelo menos 2 formas, né? Que é o pior cenário, então são coisas muito caras, né? E o melhor cenário que você consiga achar as coisas baratas, né? E você consiga vender para você obter o lucro o suficiente para você poder se sustentar, né? E agora que nós já temos os nossos produtos, nós já temos a nossa lista, né, a nossa brincadeirinha, agora a gente pode já começar a atacar os ingredientes aqui dentro da nossa planilha, né, que a gente já vai começar a fazer no vídeo que vem, pois afinal de contas eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Beleza, meus amores? Beijos na bunda, até mais.